Bom, então, boa tarde. Nós estamos começando uma nova reunião da Comissão Estadual da Verdade da Bahia para ouvir o depoimento de Odaque Miranda, jornalista, que foi vítima da ação repressora instalada com a ditadura civil-militar no Brasil, que perdurou no período de 64 a pelo menos até 85. Nós queremos agradecer a Odaque Miranda a generosidade de ter aceitado o nosso convite e dizer o quanto somos gratos a ele pela enorme colaboração que representa a sua presença aqui, ajudando a comissão na consecução do seu objetivo de auxiliar a Comissão Nacional da Verdade, no sentido de reconstruir a memória nacional, de reconstruir o registro da história, para que, como está enunciado no subtítulo das comissões, né, como lema, para que nunca mais aconteça o que nós vimos e para que nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça. Por razões de ordem protocolar, eu inicialmente quero perguntar a Odaque Miranda, primeiro, se ele aceita depor, né, em presença de outras pessoas que não são membros da comissão, ou se preferia fazê-lo reservadamente. Em segundo lugar, se ele autoriza, não é, caso ele aceite depor, se ele autoriza o uso, não é, da sua imagem e do seu texto, né, do seu depoimento, para efeito de compartilhar com outras comissões da verdade e eventual publicação. E ainda se ele também autoriza a videogravação, né, do seu depoimento. Né? São essas perguntas que eu tenho que fazer. Peço que você declare expressamente se autoriza ou não, para que nós possamos, então, desenvolver o trabalho. Minha resposta é sim para as três solicitações. Meu depoimento é público, eu autorizo a divulgação e para o fim que a comissão e o Estado determinar. Pronto. Então, reiterando o nosso agradecimento, nós estamos aqui para ouvi-lo, não é? E, na sequência, se você permitir, eventualmente poderão ser feitas algumas perguntas para ajudar a esclarecer alguns fatos. Então, você tem a palavra para falar à vontade. Certo. Eu não tenho a verve de Sara Brito e de outros depoentes, e nem a memória. Então eu escrevi, porque é a única coisa que eu sei fazer com um pouco mais de confiança. O conteúdo desse depoimento é muito semelhante e mais ou menos equivalente ao conteúdo do requerimento que eu apresentei à Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, a Comissão da Anistia e Reparação, com alguns acréscimos, porque muda o foco, mas a história é a mesma. Eu começo no dia 22 de outubro de 1973. Eu me lembro, saía do apartamento da família na Avenida Dendezeiro, na Baixa do Bonfim, aqui em Salvador, e na calçada fui barrado por policiais à paisana. Me deram voz de prisão, me levaram para a superintendência da Polícia Federal, no Comércio. Antes subiram ao apartamento no primeiro andar, ensaiaram uma busca, assustaram meus irmãos menores de idade, foram direto ao meu guarda-roupa e descobriram um envelope com textos políticos da Ação Popular. Foi como se eles soubessem de antemão da existência do envelope. Havia mais pessoas presas na sala. Lá estavam as jornalistas Nádia Magalhães Miranda, Maria Lúcia Moura, a nutricionista Odívia Rosa Oliveira e Gildo Macedo Lacerda.
Ofereceram almoço e, pressentindo dias difíceis, aceitei. O agente ainda fez uma observação. Você está muito calmo. Normalmente, os presos não aceitam o almoço. Minha aparência era de calma. Mas a angústia, o medo do que poderia vir, um horroroso sentimento de culpa por me deixar prender, envolver a família, o coração saindo pela boca, uma tristeza imensa. Difícil precisar as horas. Na parte da tarde, um elemento policial levantou ligeiramente a venda e pude enxergar uma farda verde oliva. Era a sede da Polícia Federal, mas eu estava nas mãos do Exército Brasileiro. Passados anos, soube que era o coronel Luiz Arthur de Carvalho, superintendente da Polícia Federal na Bahia. Na verdade, estava nas mãos do DOI, da 6ª Região Militar, a repressão. Respondi formalidades e preenchi papéis. Já era noite quando fui levado para o quartel do Barbalho. Uma construção secular, com celas de paredes úmidas e grades com grossas barras de ferro. Uma cama, um colchão e, no canto, uma lata de querosene como vaso sanitário. Deram-me papéis e queriam que eu escrevesse nomes, locais, informações de pessoas que eu havia convivido em 1969, 1970, 1971. Foi uma longa noite. Pela manhã, me fizeram atravessar o pátio do quartel. Encapuzado, me empurravam. Eu subi uma rampa e passei a ser interrogado numa sala. Um soldado depois me disse que era o refeitório dos oficiais, e o rádio, em volume alto, era para abafar os gritos dos torturados, já que havia uma rua vizinha ao quartel. Foi um dia de terror. Pontapés, socos, e me fizeram subir naquelas latinhas que cortavam os pés. O primeiro interrogatório não durou muito tempo. Logo me trouxeram de volta à cela, de estética medieval. Foi então que vi Gildo Lacerda sendo empurrado, encapuzado, com muita violência, em direção ao pátio. Tinha uma ferida no pé muito inchado, que o fazia mancar, e eles o empurravam brutalmente para que sentisse dor. Eu acho que eu não vou conseguir levar isso nem lendo. Negócio difícil, né? Já era tortura a maneira como o empurravam. Reconheci Gildo Lacerda porque eu tinha me encontrado com ele em Salvador. Ele próprio tinha me passado os textos da Ação Popular. Os dois sentados num banco de jardim, no Largo de Roma. Com o tempo, a memória se turva. Não sei mais com exatidão quantos dias fiquei naquela cela do quartel do Barbalho. Sei que um dia me deixaram tomar banho, vestir roupas limpas e me obrigaram a entrar num camburão para a base aérea da aeronáutica, integrada ao aeroporto de Salvador, 2 de julho. Algemado, com uma blusa cobrindo as algemas, porque havia civis no pequeno avião da FAB, fui levado para Recife. Do aeroporto de Recife, encapuzado, fui transportado no chão de uma Rural Willis para uma dependência militar, mantida incomunicável, até que começaram os interrogatórios sob tortura. Me penduraram no pau de arara, fixaram fios em meu saco e ligaram a maquininha de choques, uma coisa indescritível. Aquilo me fazia abrir a boca involuntariamente e aparentar uma risada. E eles ficavam mais descontrolados e aumentavam as cargas. Você nos escapou de falar sobre o Vale do Pindaré Mirim, mas agora você vai falar. Então, eu estava ali em outubro de 1973 e estava sendo torturado, não para falar de minhas ligações com Mata Machado, Gildo Macedo, Lacerda, mas por pura vingança. Queriam que eu falasse de pessoas que eu tinha convivido na mata pré-amazônica do Maranhão de 1969 a 1971, nem se eu quisesse falar me lembraria. Passei muito tempo fazendo um esforço brutal para esquecer nomes e locais. Em novembro de 1971, depois de 2 surtos de malária e de atendimento médico na área hospitalar como indigente,
Tendo chegado aos limites de minha resistência pessoal, deixei o trabalho camponês do Vale do Pindaré-Mirim, desci para Salvador, onde reencontrei meus pais. Eu me mantive na clandestinidade por solidariedade de familiares baianos, tios, primos, até que decidi, em 1972, me apresentar para cumprir os 6 meses de prisão a que fora condenado a Rivelin, em Minas Gerais, no mesmo processo que Gildo Lacerda também fora denunciado. Minha mãe havia feito um acordo com um general que tinha sido colega dela de escola, em Barbacena. Pelo acordo, eu me apresentaria para cumprir a pena e iria direto para a penitenciária de Linhares, Juiz de Fora, sem passar pelo DOPS Mineiro, que era a antessala da tortura em Minas Gerais. E assim foi feito. Cumpri parte da pena na penitenciária e parte em domicílio dos tios em Barbacena, com a obrigação de me apresentar semanalmente na delegacia de polícia. Mas como estávamos no auge da ditadura militar, governo do general Médici, havia sempre o risco de me levar a interrogatório. Então fui exercitando a memória ao contrário, não para lembrar, e sim para esquecer nomes e locais. Funcionou, porque no desespero da tortura no Recife, não conseguindo me lembrar de nomes de militantes camponeses, passei desesperadamente a inventar, descrever pessoas que não existiam, com nomes que não existiam, em locais ermos da mata do Pindaré-Mirim. Somente não consegui, nem seria possível, esquecer o nome do Manuel da Conceição, o líder camponês do Maranhão, com quem convivíamos, eu e minha companheira Solange Soares Nobre. As minhas datas não são precisas. Sei que fui preso em Salvador no dia 22 de outubro de 1973. E sei que ainda nos interrogatórios no quartel do Barbalho, um dos torturadores me chegou aos ouvidos e disse sorrindo: Zé Carlos e Gildo já era. Isso aconteceu no dia 29 de outubro. Portanto, revendo as datas, quando fui levado de avião da FAB para a tortura em Recife, já não queriam saber nada de José Carlos da Mata Machado e Gildo Lacerda, que tinham sido assassinados no dia 28 de outubro. Queriam vingança mórbida por eu ter escapado do IPM de Minas Gerais, por saberem que eu estive no trabalho camponês da Mata do Jaíba e do interrogatório sobre o Vale do Pindaré-Mirim no tempo da repressão no Maranhão. Porque depois de passar pelo risco da tortura, me apresentar, cumprir pena, me legalizar, voltei a manter contato com a ação popular. Logo que saí da prisão, recuperei meus documentos pessoais, senti a necessidade de visitar o irmão Nilmário Miranda, que cumpria pena de 4 anos em São Paulo. Para ter acesso ao presídio Tiradentes, recorri aos velhos companheiros e colegas da Faculdade de Direito da UFMG, os advogados Joaquim Martins e Anatólio Aranha. Eles me facilitaram o acesso ao irmão e me passaram um recado. Zé Carlos precisava de minha ajuda. Estava no Nordeste e sempre passava pela Bahia. Em 1973, eu recebi meu apartamento em Salvador, na Baixa do Bonfim. As notícias não eram boas. O cerco da repressão era visível. Havia evidências de que estava sendo vigiado. Ele precisava de ajuda e o ajudei. Ao reencontrar Zé Carlos, antigo companheiro de militância na Faculdade de Direito, reencontrei Gildo Lacerda. Minha história de militância política está ligada a Gildo e Zé Carlos, ambos assassinados naquele outubro sangrento. Fomos às ruas juntos, nas passeatas estudantis contra a ditadura. Eu e Gildo fomos denunciados e incorporados ao IPM dos 37 militantes da Ação Popular em 1969, famoso em Minas Gerais, pela violência extrema das torturas nos interrogatórios, principalmente contra as mulheres. Nós 3 escapamos do cerco e entramos na clandestinidade. Eu, Solange Soares Nobre, minha companheira, e Gildo Macedo Lacerda. Ocupamos em momentos diferentes, mas bem próximos, o mesmo aparelho da rua Oswaldo Cruz, 611, no bairro Gamileira, em Belo Horizonte. Nós 3 fomos condenados na farsa do Tribunal da Justiça Militar da 4ª CJM, sediado em Juiz de Fora. Condenados à revelia, portanto, sem direito de defesa e com base em depoimento de terceiros tomados na tortura. O processo, rude e simplório como a ideologia militarista,
chegou ao fim em abril de 1972. Estão nos registros: Gildo Macedo Lacerda, 21 anos, codinome Frederico, Fred, foragido, foi o 17º denunciado como dirigente regional da Ação Popular, responsável pelo movimento estudantil. Oldac de Miranda, 24 anos, codinome Vicente, denunciado por tentar sublevar os camponeses da Mata do Jaíba, norte de Minas. Nesse mesmo processo, foram condenados, depois de barbaramente torturados, o casal... O casal Loreto Kiefer Valadares e Carlos Antônio Belgaço Valadares. Moramos juntos, no mesmo aparelho. Trabalhamos juntos na tarefa de organizar os poceiros da Mata do Jaíba, no norte de Minas. Eles foram condenados a mais de 3 anos de prisão. Cumpriram a pena e tiveram que se exilar para garantir a própria vida. E só regressaram ao país com a lei da anistia. As bárbaras torturas e as penas impostas pelo Tribunal Militar justificavam o mergulho na clandestinidade. Uma questão de sobrevivência. Com tais ligações políticas, foi natural receber em minha casa outro velho amigo de militância em Belo Horizonte, Gilberto Prata, a pedido de sua irmã, Madalena Prata Soares, mulher e mãe dos filhos de Zé Carlos, ela também na clandestinidade. Acreditei na conversa dele. Pratinha, assim o chamávamos, morava em Salvador, porque supostamente tinha tido problemas no casamento e queria se afastar de Goiânia. Morava na Ladeira da Independência, 54, e passávamos juntos alguns fins de semana. Com minha prisão em 1973, perdemos contato. Somente em 1984, 10 anos depois, quando em plena crise de depressão, ele decidiu confessar à irmã sua participação como agente da repressão à caça de Zé Carlos e Gildo. Aí é que eu fui descobrir a extensão da tragédia. Por solidariedade, acolher em minha casa um traidor, um sujeito que entregara para a morte seu próprio cunhado. E como fez com seu cunhado Zé Carlos, entregara para a morte Gildo, e ele próprio achava que contribuíra para a captura e morte de muitos outros militantes revolucionários, Paulo Stuart Wright, Eduardo Collier Filho, Humberto Câmara, Fernando Santa Cruz, Onestino Guimarães. Em 1993, estes fatos tornaram-se públicos, depois que o Gilberto Prata prestou depoimento na Comissão Externa sobre Mortes e Desaparecidos na Câmara Federal. Passei a conviver com este sentimento de pesar e ódio, por ter sido envolvido pessoalmente na trama. Dentro de uma correspondência familiar chegada pelos Correios, estava um pedaço de papel fazendo referência ao número 54, o casarão da Ladeira da Independência, o endereço de Gilberto Prata. Na época, dei o alarme, percebi que todos estávamos sendo vigiados, mas logo em seguida veio a operação policial no dia 22 de outubro, com as prisões em São Paulo, Bahia, Pernambuco. Senti muito ódio, mais ódio que medo. Nunca consegui me libertar desse baixo sentimento. Nunca alcancei a grandeza espiritual do professor Edgar Mata Machado, meu professor, pai do Zé Carlos, que dissera haver perdoado os assassinos de seu filho. Eu nunca os perdoarei. Nunca perdoarei a traição de Gilberto Prata. Sempre me lembrarei do professor Edgar, em cuja residência, a Rua Alagoas, 716, bairro Funcionários, em Belo Horizonte, eu e Zé Carlos fazíamos reunião do núcleo da Ação Popular da Faculdade de Direito da UFMG, planejando a campanha do voto nulo, do movimento contra a ditadura, isso na casa do deputado federal pelo MDB, Edgar da Mata Machado, eleito em 1966 como um chute na cara da ditadura. Tanto que acabou cassado pelo AI-5 em janeiro de 1969. Eu me emocionei ao ler a sua mensagem bíblica de despedida ao filho. Tendo vivido pouco, cumpriu a tarefa de uma longa existência. O mesmo podemos todos dizer de Gildo Lacerda.
passados 40 anos, na sessão da Comissão da Verdade Rubens Paiva, em 25 de outubro de 2013, sob a presidência do deputado estadual Adriano Diogo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, novamente recorri a uma epígrafe do escritor francês Léon Breuil, feito pelo mestre Edgar, em entrevista concedida à revista Voz em 1981. Em homenagem aos inesquecíveis companheiros Zé Carlos e Gildo, podemos dizer: sofri passe, avoir souffert ne passe jamais. Sofrer passa, ter sofrido não passa nunca. Desde 1964, ano do golpe militar, passei a ser perseguido pelos militares que tomaram o poder. Desde jovem, aos 15 anos de idade, participava do movimento estudantil secundarista em Teófilo Otoni, cidade situada no nordeste de Minas, integrado à Juventude Estudantil Católica, a JEC. Poucos dias após o golpe, meu pai, Oldac Caetano de Miranda, comerciante, foi preso e detido em Governador Valadares por cerca de 15 dias. O clima de terror, deduragem, medo se instalou em Teófilo Otoni. Assim, optei por permanecer na cidade por 2 motivos. Precisava ajudar no funcionamento da Casa Me Veste, a loja da qual dependia a sobrevivência da família, e também por estar cumprindo o serviço militar no tiro de guerra 102, pois poderia ser considerado desertor. E me vi obrigado a ouvir discursos anticomunistas e agressões verbais de parte do sargento do tiro de guerra. Ele fazia suas preleções militaristas e os colegas olhavam para mim. Meu pai havia sido denunciado porque ouvia a Rádio Mairink Veiga, de Leonel Brizola, que encorajava os brasileiros a se organizarem no Grupo dos 11. Ele respondeu a um inquérito policial militar e, perguntado se ele pertencia ao Grupo dos 11, ele respondeu: sim, e sou o chefe. São meus 9 filhos, minha mulher e eu. Está no IPM. A piada ganhou notoriedade quando foi publicada em coluna do Jornal do Brasil anos depois. Meu pai, ao retornar para casa, desfiliou-se da associação comercial em protesto, porque a entidade não se manifestara contra a prisão dele. O ano 1965 tornou-se irrespirável em Teófilo Otoni. O medo instalou-se nas escolas e grêmios estudantis. Prisões de líderes políticos municipais e de simples cidadãos dedurados tornaram o debate de ideias políticas impossível. Toda a minha turma do 2º ano clássico do Colégio Estadual Alfredo Sá decidiu se mudar para Belo Horizonte, cursar o 3º ano e, ao mesmo tempo, preparar-se para o vestibular. Em 1965, não houve 3º ano clássico no Colégio Estadual. Dispersamo-nos pelas escolas em Belo Horizonte. Eu me matriculei no Colégio Estadual, no bairro Santo Antônio. No final do ano, passei no vestibular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Deixei a direção regional da Juventude Estudantil Católica e me filiei à Ação Popular na faculdade. Então, vem a radicalização da luta contra a ditadura. Fomos às ruas. Logo, os órgãos de repressão me identificaram como integrante da AP, uma organização de orientação socialista, cujo documento base tinha sido redigido pelo padre, filósofo, teólogo Henrique Weiss. Em 1967, por segurança pessoal, fui morar em favelas, numa semi-clandestinidade, diante do risco de prisão. Estávamos certos. Passada a ditadura militar, foram encontradas fotos minhas numa ação de grande repercussão à época. Diante de uma repressão violenta a uma passeata, os estudantes se refugiaram no prédio da Faculdade de Direito do FMG. Em 1998, 30 anos do AI-5, a foto do jovem sem camisa, com pedras na mão, no mezanino do prédio em construção, virou cartaz e ilustração para a carteira da Uni. As fotos tinham sido encontradas nos arquivos do DOPS de Minas Gerais. Eram fotos minhas. Eu estava identificado. Com orientação política de deslocamento para o campo, eu e minha companheira Solange Soares Nobre, Loreta Kiffer Valadares, Carlos Antônio Melgaço Valadares, por volta de janeiro de 1968,
fomos organizar os poceiros da Mata do Jaíba, no norte de Minas. O objetivo era organizar os poceiros primeiro em sindicatos, com vista à futura luta armada. Uma referência da presença da AP na Mata do Jaíba está descrita no livro As Moças de Minas, do jornalista Luiz Manfredini, páginas 29 e 32. Em 2 de janeiro de 1969, estávamos na Mata do Jaíba. O AI-5 nos pegou, portanto, no campo. Em Belo Horizonte, as perseguições políticas se recrudesceram. A repressão se organizou. 2 motivos nos fizeram encerrar o trabalho na região do Jaíba. A AP fez autocrítica de sua linha foquista, inspirada no modelo cubano, e adotou outra linha, a da guerra popular, inspirada no modelo chinês. E já havia sinais evidentes do cerco da repressão. Nossa casa em Belo Horizonte, já com outros ocupantes, havia sido invadida, militantes presos e barbaramente torturados. Estávamos localizados. A direção nacional da AP decidiu então nos enviar, eu e Solange, para o Vale do Pindaré-Mirim, região de mata pré-amazônica do Maranhão. Viajamos de ônibus para São Paulo, passamos pelo cerco policial rodoviário por puro acaso, e de São Paulo viajamos 3 dias de ônibus, com parada em Teresina, no Piauí. Vivi essa experiência de dormir numa casa de palha, em redes, trabalhar na roça, colhendo arroz com faca de mão, caçando na mata, pescando no rio Pindaré-Mirim e reunindo os poceiros durante o resto de 1969, o ano de 1970 e até setembro de 1971. No início de 1971, o limite de minha companheira chegou ao teto e ela se retirou para a França, somente retornando com a lei da anistia. Em setembro de 1971, meu limite pessoal chegou. Viajei para a Bahia. Solange Soares Nobre, em 1995, obteve anistia e reparação na Comissão da Anistia do Ministério Público, do Ministério da Justiça. Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Já em Salvador, ainda sem documentos legais, tomei conhecimento do final do processo da AP, iniciado em 1969. Tinha sido condenado à revelia a 6 meses de prisão, com base em indiciamento do IPM instaurado pela 4ª Região Militar, o que provocou a decretação de minha prisão preventiva em março de 1971. Tomada a decisão em maio de 72, viajei para Belo Horizonte e no dia 6 de junho de 1972, dei entrada na penitenciária de Linhares. Foram, no total, mais de 4 anos de clandestinidade forçada, 3 meses de prisão em Linhares, 3 meses de prisão domiciliar e 3 meses em prisões e aparelhos de tortura de Salvador e Recife. Documento da ABIN comprovou minha prisão de 22/10/1973 a 11 de janeiro de 1974. Da sede da Polícia Federal, naquele 22 de outubro de 1973, quando fui preso pelo DOI, 6ª Região Militar, fui levado para o Forte do Barbalho, daí para o DOI-CODE do Recife. Em 1998, soube que era a sede do DOI-CODE, onde muitas mortes na tortura foram comprovadas. O escritor Samarani Lima, em seu livro intitulado Zé, das Más Edições, descreveu com detalhes as instalações do DOI-CODE do Recife, onde José Carlos Mata Machado e Gildo Macedo Lacerda foram martirizados. Era a sucursal do inferno. Eu estava lá. Nunca vi os rostos dos torturadores. Usavam capuzes. Do Recife, fui reconduzido a Salvador, onde me encarceraram por 2 dias no quartel de Amaralina. Daí para a sede da Polícia Federal, quando fui libertado. Em 11 de janeiro de 1974, fui denunciado como incurso na Lei de Segurança Nacional pelo procurador militar da auditoria da 6ª Região Militar. Em 9/8/1974, levado a julgamento, fui absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça do Exército. Minha defesa coube ao advogado Inácio Gomes, por indicação de Isabel Santana, amiga de minha família e reconhecida por sua corajosa atuação na luta pela anistia. Os processos estão arquivados na ABIN,
sucessor do SNI. O resultado do julgamento está documentado em certidão do Superior Tribunal Militar. Ao todo, fui espionado de 1968 a 1986. Apesar de participar política e jornalisticamente do desenrolar da luta pela anistia e mais tarde pela verdade, memória e julgamento dos torturadores, durante anos não tomei iniciativa de requerer meu próprio direito de anistia e reparação. Alguma coisa estava fora de lugar. Comecei a fazer terapia em 2011 e somente em 2012 obtive ânimo. Em 24 de outubro de 2013, a Comissão da Anistia do Ministério da Justiça deferiu meu requerimento de anistia e reparação, sendo o relator o conselheiro José Carlos Moreira da Silva Filho. Na 74ª Caravana da Anistia, realizada no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, situada no Largo São Francisco, a USP. Eu só consegui chegar até aí. As certidões, os documentos comprovando esse roteiro, estão aqui anexo, cópias. Quer continuar, Dulce? É sempre doloroso, não só para os companheiros que vêm colaborar com a comissão, mas para todos nós, né? Todos nós que ouvimos e que sofremos também com isso a cada vez, repetidamente. Mas, se nós queremos que a memória não se apague, que possa ajudar, né, na consolidação de um futuro melhor, esse é um ônus que a gente tem que suportar, né? Então, a gente volta a agradecer ao DAC, né, por ter suportado tudo isso de novo. Mas vamos então, eu queria, DAC, se você puder, responder algumas curiosidades. Você lembra, além de Gildo é que foi marido de Marilúcia, né? Além de Gildo, no Barbalho, quem mais estava com você nessa época preso lá? Você lembra de outras pessoas? Se estavam lá, eu não teve acesso, não. Eu só vi o Gildo porque eu estava numa cela, tinha uma vazia e ele estava na outra. Tá. Hoje, a cela que eu fiquei virou um patrimônio. É aquele do evento do 1º de abril. Você viu aquela relação naquela placa ali. Vi aquela Dali placa. Você, não sei se você leu aquela relação. Vi a relação. Viu alguns nomes que você chegou a conhecer lá, alguma coisa? Não, lá eu só... Tá. Lá eu... Todos aqueles nomes são anteriores. Ah, tá. São nomes que vêm de 69, 70, tá. 71. Tá. E eu e Gildo fomos para lá em outubro de 73. Tá. Todo o pessoal que já tinha passado por lá e torturado já estava na penitenciária cumprindo pena. Ok. Eu estou perguntando porque a gente interessa identificar nomes de pessoas que a gente possa eventualmente, não é, convidar. Uma outra pergunta. Você sofreu torturas em Recife, em Minas, pelo que eu entendi? Não. Não. Minas, não. Não. Minas eu entrei direto para penitenciários, tá. Num acordo aquele familiar acordo de da sua mineiro. mãe com o general. E em Recife, sim.
Aqui Aqui em na Recife. Bahia, aqui na Bahia, em Recife. Aqui no Forte do Barbalho. No Forte do Barbalho. E depois eu fui levado de avião da FAB para essa... Não sabia o que era, porque eu fui deitado no Rural Ilhas. E aí fui para uma dependência militar, porque era visível que era uma dependência militar. Mas não vi do lado de fora e nem conseguia ver do lado de dentro. E na carceragem. E na Polícia Federal, onde você esteve, ali também se praticou torturas? Era aquele armazém número 1 da... Não, ali não teve torturas. Não teve. Ali, pelo menos que eu presenciasse. Sim. Ali foi o local da operação de prisão. Uhum. Eles me pegaram em Dendezeiro, pegaram o Gildo e a Marilúcia na Boa Viagem, pegaram a Nádia Magalhães Miranda, professora da universidade, hoje aposentada, porque alguém falou, ou estavam seguindo já as pessoas, acho que ela estava guardando uma mala de documentos. Ela era colega de Marilúcia. Então, Odívia era amiga, andava comigo, passeava comigo, então eles pegaram, porque ela ia lá em casa, dava aula para uma irmã minha pequena, menor, e são essas pessoas que eu me lembro. Alguém me dizia que tinha mais gente, mas eu não consegui identificar. Essas pessoas eu conhecia, me identifiquei, eu sei que estavam numa salinha, espécie de um pequeno auditório, uma coisinha bem pequena na sala, e foram sendo identificados, essas identificações. E era o Luiz Arthur de Carvalho que dava essas instruções, essas coisas. E eu fui depois retirado da salinha, e aí me vendaram. E aí devia ser a hora que eles determinaram para me transferir, porque aí presumo que tenha sido o Luiz Arthur, pode ter sido também do comando, levantou a venda para eu ver a farda verde-oliva. E o Prata, Odak, tem notícias dele? O Prata, voltou a ter em 1984, ele estava como assessor da CUT em Natal. E aí deu uma depressão, que ele era alcoólatra. Sim. E aí chamou a irmã, gravou e deu o depoimento e desfechou. Alguns anos depois, Nilmário Miranda era da Comissão de Mortos e Desaparecidos da Câmara Federal, e aí conseguiu levá-lo para ele oficializar esse depoimento lá, né? Então ele oficializou, deu umas 2 páginas imensas do Jornal do Brasil na época, já na década de 90, me parece. Ele morreu há 2 ou 3 anos, passado ele morreu. Sabe em que circunstâncias? Não. Muito isolado da família, isolado de todo mundo, ninguém... Morreu lá no Rio Grande do Norte? Eu acho que ele voltou para Cuiabá, onde ele tinha ex-mulher, tinha algumas ligações familiares. E esse depoimento, Nilmário... Tem na Câmara, faz parte dos anais da Câmara Federal, é muito bem detalhado, muito bem documentado. Ok. Você poderia contribuir por informação própria, por ciência própria, informação de terceiros, para identificar algum torturador civil ou militar, nome de torturador, ou notícias mais recentes deles, onde estariam, quem são? Tem alguma informação? Nada. Eu não consegui, em nenhum momento, nem em Salvador, nem em Recife, ou eles estavam encapuzados e eu sem capuz, ou vice-versa. Eu encapuzado. Não via nomes? Não conseguia enxergar nada. Não lembra de algum nome que algum chamasse o outro, nada? Nem aqueles nomes frios. Nem nomes frios. Só ouvia a palavra doutor. Doutor para cá, doutor para lá. O doutor era um só, você sabe, mesmo também com toda a sei. dificuldade. Se o doutor era um tratamento generalizado, dava para perceber que era uma determinada pessoa que era chamada de doutor. Era muito... Eu acho que eles usaram aquilo, pelo menos no meu caso, para padronizar um
uma apresentação, porque nem chamavam pela patente militar, porque tenente, coronel. É porque é uma recorrência, pelo menos aqui na Bahia, um certo torturador que era chamado de doutor, mas só ele era chamado de doutor, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Mas no Recife também usaram essa expressão. Doutor. Lá na dependência do DOI-CODE. Tá. Pode falar. Nunca viu? Pois é. A mão na boca, a dicção fica atrapalhada. Ela está dizendo que nunca viu Luiz Arthur de farda. Tá. Pode nem ter sido ele que me fez uma sugestão, como se estivesse... Agora você está conosco, está com o Exército. Pode nem ter sido ele. Esse período de 69 a 71 no Maranhão, você pode falar um pouco sobre ele ou não? Pode contar alguma coisa sobre esse período ou não? Você quem sabe? O que era feito, o que não era feito? É muito... Aquilo foi tão traumático e envolveu uma violência tão grande, e eu não me sinto muito à vontade, não, porque eu me retirei em 71 e correndo um risco, porque eu poderia cair na mão da repressão, da tortura, do interrogatório, e poderia abrir nomes e falar. Claro. Por uma circunstância da vida, não aconteceu, porque o general lá resolveu cumprir o trato. Certo. Entendeu? Mas foi um risco muito grande, porque eu estava preso. E anos depois, eu sei que, poucos meses depois que eu saí, em 72, o trabalho foi invadido pela repressão. O Manuel da Conceição foi preso, foi barbaramente torturado, foi massacrado, pregaram o cara numa cruz. Ele foi objeto de uma campanha da Anistia Internacional, com cartazes na Europa inteira. Foi uma movimentação que salvou a vida dele. E muitos camponeses, né? Aí deve ter sido, porque só o Sindicato dos Camponeses de Santa Luzia tinha 5.000 pessoas. Então deve ter sido uma operação de guerra para dispersar aquele trabalho e prender aqueles militantes todos. Houve mortes, houve muita prisão, muita tortura. Eu não me sinto muito à vontade para falar, não, porque foi quase um pacto estabelecido. Se alguém tiver que falar, que seja o líder do trabalho, Manuel da Conceição, que ainda está vivo. Ok. Você sabe dizer se havia lá, nesse período, algum baiano, alguém ligado à Bahia, nesse mesmo período lá? É porque nosso objeto de atuação são vítimas baianos ou casos ocorridos na Bahia. Quer dizer, baianos aqui ou fora daqui, e casos ocorridos na Bahia. Então, se a gente tiver informações de baianos que mesmo fora da Bahia foram também alvo da repressão, nos interessa e conhecer. Por isso que eu estou perguntando. Não tenho, não. Eu sabia que Oswaldo, um cirurgião dentista, estava em Santa Luzia, no mesmo povoado que eu estava nas imediações. Ele também foi retornado para São Paulo, depois foi preso, foi torturado, cumpriu pena de prisão, e é bem identificado lá no trabalho. O trabalho no campo, num vale como o Pindaré-Mirim, é muito extenso e disperso. Pindaré-Mirim. Pindaré-Mirim, é o rio Pindaré. Tem um município que chama Pindaré-Mirim, é um nome indígena, né? E povoados ao redor que depois se tornaram municípios. Hoje era mata, hoje é pasto. É outra geografia. A mata atravessou, a derrubada da mata atravessou a Belém, Brasília, e passou de Imperatriz e foi embora.
A região até geologicamente, geograficamente é outra. Não tenho como colaborar com isso, não. Ok. Os nomes eram muito frios, eles não sabiam o meu nome. Tá. Eles foram... O Manuel da Conceição foi saber que eu me chamava Oldac. Tá. Eu para ele era Raimundo. Ele foi me chamar quando passaram-se anos, ele voltou da Bélgica, da Europa, veio ser da coordenação nacional do Partido dos Trabalhadores em 1980. Já tinha passado tudo, que passou aqui na Bahia para fazer reunião aí com a SESI, com Eliana Hollenberg, esse pessoal, e eu me encontrei com ele e ele me identificou com o meu nome pela primeira vez. Então, aqueles nomes todos eram difíceis de... Aquilo, na verdade, o Vale do Pindaré-Mirim, depois que... É uma interpretação minha, porque eu já não participei quando a Ação Popular foi virando PCdoB. Mas, se olha o mapa, a geografia, o Araguaia está lá adiante. E se a tese era da Guerra Popular e o centro da luta era o Araguaia, o Pindaré-Mirim era uma base de apoio. Naturalmente era uma base de apoio. Então era considerado uma estratégia da Guerra Popular. Então foi destruído por isso. O Araguaia foi destruído e em decorrência as bases de apoio, uma delas era o Vale do Pindaré-Mirim. Trabalho camponês, belíssimo. Se eu for muito invasivo, você não precisa nem responder nada. Mas quando você fala, não gosto de falar, não quero falar desse período, porque foi muita violência, só uma coisa, essa violência que você fala é uma violência contra os camponeses e os militantes políticos, ou era uma violência da militância política contra um outro alvo? Ou era uma... Não fale... Você está me querendo... Você está querendo falar... É o seguinte... eu não me sinto autorizado a falar, porque quando a repressão baixou no Vale, eu estava preso na penitenciária de Linhares e, de qualquer forma, correndo um risco muito grande deles descobrirem lá, alguém falar meu nome, e eu ser localizado, preso em Linhares, e cair na tortura e expor, porque naquele momento eu ainda tinha lembrança de alguma coisa, podia colocar pessoas em risco. Não aconteceu, por um acaso, por alguma deficiência da repressão de comunicação. E também pela violência do trabalho camponês, que não é tão pacífico assim. Certo. Esse episódio de Recife, ou eu quero dizer, Zé Carlos e Gildo foram presos aqui, né, e levados para lá. Não, Gildo foi preso aqui. E Gildo Zé Carlos, quando percebeu em Recife que ele estava descoberto, visivelmente, ficou muito evidente, ele desceu, passou por aqui, foi para São Paulo, articulou com a família tentou ainda uma operação de retirada dele de São Paulo. A ideia era um debate na família para tirar ele do país ou esconder ele numa clandestinidade total, para até saber o que faz. Mas ele estava entregue, já tinha caído, porque o cunhado já tinha entregue. Então ele estava morto e não sabia. Nós estávamos presos e não sabíamos, que o cara tinha entregue todo o roteiro, sabia quem eram os advogados, contatos, tudo, porque eram as mesmas pessoas. Então, o trabalho desse prata foi acachapante, o estrago foi total. Naquele episódio... Tanto que prenderam o Zé Carlos na estrada, com advogado, com família, com irmão do Edgar Mata Machado, família, já conduzindo de São Paulo para um local, um sítio, um local fora de Belo Horizonte, para deixá-lo em segurança. Já estava em operação de deslocamento, e eles aceleraram a operação para prendê-lo, e na prisão, na tortura, mataram.
foi em Recife. Depois Recife. levado para Recife, no DOI-CODE, onde eu estive. O Gildo também foi tirado daqui, ali do Forte do Barbalho, foi levado para lá e foi assassinado lá no DOI-CODE do Recife. Odaque, você sabe, ou deve saber, ou talvez não saiba, não sei, de um episódio em Recife muito trágico que envolveu a participação do famoso Cabo Anselmo, que até entregou uma companheira dele, que na época podia até estar grávida dele, e ele, como o Prata fez com a AP, o Cabo Anselmo também fez isso, né? Teria feito, porque ele já admitiu, né, que fez. Esse episódio de Recife e Guararapes, que envolve Cabo Anselmo, foi contemporâneo, foi mais ou menos próximo? Não teve nenhuma relação relação com o meu roteiro nenhuma de vida. Relação. Tá. Ok. Bom, então eu estou satisfeito. O professor Adúlce aí quer. Não é só a exposição que você fez, com tanta clareza, com tanta emoção que toca, mas alguns links aí me prendem também à sua história, pois temos em comum uma grande amiga minha, que é Loreta Valadares, desde pequena, que quando eu fui chamada para vir para essa comissão, eu só senti muito que ela não tivesse mais vivo. Bom, o que eu quero aí, eu quero só uma curiosidade mesmo, não sei se eu perdi no seu relato, mas Loreta foi barbaramente torturada com o Carlos, e a história... Mas, e é nesse momento que vocês estavam juntos quando ela foi presa, foi isso? Eu perdi um pouco. Nós morávamos no mesmo aparelho. Sim. Ela e... aqui é Carlos, lá é meu gasto. E eu e Solange, nós morávamos os quatro, sim, 2 casais. E por uma questão de segurança mesmo, porque nós tínhamos o projeto da Mata do Jaíba. E fomos. Mas, numa determinada altura, de 69, a Ação Popular reviu os critérios do trabalho camponês. Aquela região servia por foco de guerrilha, mas não tinha densidade populacional, não tinha gente para os critérios da guerra popular. Então, foi fechada por uma decisão política da Ação Popular. Eles 2 vieram na frente. E, como eram dirigentes, eles passaram a fazer reuniões com a área operária, com outras áreas, e foram presos nessa movimentação. Já em Belo Horizonte, né? Ela primeiro e ele depois. E eu fiquei atrás, lá fechando, encerrando o trabalho, dando explicações para as pessoas que nós já reuníamos lá na região. Tinha outras pessoas na região também, eu tinha que reconduzir, tirar em lugares diferentes para chegar em seus destinos. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu e Solange, eles já tinham caído. E a casa nossa, minha e deles, era uma arapuca. A polícia estava lá dentro. Quem chegava era preso e destruído, porque era uma violência, né, muito grande o que eles fizeram com aquelas 5 moças de Minas. Nossa. Desconfiaram disso? Não, eles já estavam lá, eles foram presos. Eles caíram. E aí a casa ficou como uma referência para quem chegasse. Quem poderia cair mais era eu e a Solange. E nós resistimos. É uma tentação absurda que passa. Mas a tentação é absurda, porque a pessoa está sem contato, em prisão preventiva. Eu estava com um fuzil embrulhado num saco de estopa.
Eu tinha que me desfazer daquelas coisas. Falei, olha, e passamos de frente do outro lado da rua, assim, muito perto. Falei, olha, e aí por um tino, uma coisa qualquer, falamos, vocês é um resolveram segundo, não entrar. Não entrar. E procuramos pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o trabalho, com a organização. Amigos despolitizados. Foi que eu me consegui arrumar roupa comum, normal, de cidade, me desfazer das coisas e ir embora para São Paulo. Aí escapou, mas eles ficaram presos. Obrigada. Nós passamos perto. Aquilo ali foi uma loucura de terror. Você sabe. Quando ela saiu de lá, que fugiu, vieram aqui para Salvador, daí para a Argentina. Tá. Então, Odak, nós voltamos a agradecer a você, dizer que estaremos sempre às ordens à disposição no que pudermos ajudar. E muito obrigado mesmo, né, pela valiosa colaboração. Eu que agradeço. Tá bom. Acho importante o registro. Tá bom. E eu queria aproveitar a oportunidade para vocês transmitirem para a comissão. Eu acho fabuloso e fascinante o trabalho que vocês fazem e a importância. E sempre critiquei muito o Nilmário, porque ele consumia a vida dele e os momentos dele nesse trabalho. E aquela coisa ia deixando a pessoa doente, porque ele, na comissão de mortos da Câmara Federal, ele ia descobrindo ossos de pessoas que tinham morado com ele. É uma coisa que vai adoecendo a pessoa. São cadáveres que vão sendo encontrados e a pessoa insistindo naquilo. Ele fez esse trabalho e nunca saiu. Então, eu, depois de muito tempo, entendo o valor do trabalho dele, porque se ele não tivesse feito aquilo há 20 anos atrás, nós não teríamos esse estágio da luta que se encontra. Então, eu sei que é duro, é o Estado, Wagner, é o secretário, não sei o quê, mas isso é de fundamental importância para que lá adiante a gente tenha um painel disso com mais clareza. É um trabalho muito importante. E que pode ser o estágio, como o dele foi um estágio inicial, um estágio para uma coisa mais científica e completa, de registro da história. Por isso que eu acho fascinante o trabalho que vocês fazem. Eu dou a maior força e encorajo para que continuem. Ok. Então, então muito obrigado e aguardaremos o próximo encontro. Obrigado, então.